do Pai e o amor do Mestre estejam com todos. Eu estou fazendo esse vídeo, vou fazer uma sequência de vídeos, se as pessoas analisarem e entenderem, né? As pessoas que estão seguindo ao Geraldo, né? Ele mesmo fala que não deve seguir ele, todos devem analisar, né, as escrituras, e o Espírito do Pai é que guia as pessoas, né? Ele não pode ser um guia de ninguém, nem eu, nem nenhuma outra pessoa, mas eu estou fazendo esse vídeo para mostrar algumas coisas que o irmão Geraldo ou não entende, o que eu acho difícil, eu acho que ele entende, mas infelizmente ele não se posiciona, ele não faz as pessoas entenderem, não mostra, por algum motivo, qual ele pode explicar. É o seguinte, eu separei um vídeo dele aqui, o pecado, não existe pecado, ele está morto. O vídeo é bom, mas para a explicação do vídeo ele utiliza de versículos e não explica o que de fato é. Por exemplo, quando entra nesse tema aí de pecado, você tem que entrar na lei. E a lei é um tema que você tem que se aprofundar, todos. Ele até fala, alô, mentes iluminadas. Então, é a hora de todos irem buscar a respeito da lei. Ele fala que o pecado acabou, realmente, acabou. Para quem creu no Messias, para quem creu no Filho de Deus. Em João 8, o mestre ele vai falar, se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer em vossos pecados, vão continuar agarrados nas coisas antigas, nas coisas que vieram antes dele. O mestre, Jesus, como vocês chamam, ele na caminhada dele, ele acaba se tornando uma espécie de sacerdote, embora ele não tenha sido. Por quê? Sacerdote, legislador, mediador, você vê o caso, sempre levavam para ele as coisas, tentando fazer ele errar nos ensinos de Moisés. Como, por exemplo, levar a adúltera. O certo era que apedrejassem a adúltera. Ele acabou se tornando uma espécie de um líder que ia contra os ensinos de Moisés. Você for ver, é isso que acontece. Vão dizer que não, ele cumpriu a lei de Moisés. Mentira. Se ele cumprisse, ele teria que apedrejar a menina lá. Ele teria que fazer votos, teria que fazer coisas a qual ele disse que não. Pelo contrário, juramento, voto, ele fala que provém do maligno. Seja o teu sim, sim, não, não. O que passar disso não vem do Pai, é do maligno. Pois bem, agora sim vamos entrar no tema. Lei. Paulo, em Romanos, ele fala de 3 leis. Você tem que analisar o que Paulo fala. Ora Paulo fala da lei de Deus, ora Paulo fala da lei de Moisés e ora Paulo fala da lei natural, lei humana. Né? Romanos 7, ele fala da lei humana. Quem me livrará do corpo dessa morte? Nesse trecho aí ele fala da lei humana. Enfim, quando se fala de lei, o que deve vir à nossa mente? Justiça, né? A lei, justiça. Justiça. Para ter lei, né? Para ter... É necessário entender que o que foi feito em Israel ali com Moisés era um governo de Israel, né? E o que foi dado a Moisés, os 10 mandamentos, é o governo de Deus, as leis de Deus. O que Moisés faz, 613 preceitos, são leis para Israel, não são leis de Deus, tá entendendo? São leis de Israel. E o que ele não explica é que a lei do Brasil, infelizmente, eu não sei se ele sabe, não sei. A lei do Brasil, ela é diferente da lei de Israel. A lei de Israel fazia o cumpridor da lei de Israel um transgressor da lei do Pai. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, por ocasião do mandamento, Moisés fez o pecado entrar. Ou seja, é o que João vai querer explicar no contexto dele lá, que ele vai usar o texto de João, eu vou colocar para os irmãos lerem. O que João está tentando falar para quem está lendo lá é que, olha, ninguém permanece no pecado. Não tem como uma pessoa que é do Pai viver pecando, viver matando semelhantes. Não tem como. Porque a mente foi renovada. Isso o Geraldo não vai falar, eu acho, né? Porque ele não diferencia. Ele não fala que a lei de Moisés é uma lei diabólica, que não é uma lei do homem, uma lei do governo aqui do Brasil, por exemplo, que a lei do Brasil é baseada nos 10 mandamentos. A de Moisés não era baseada nos 10 mandamentos. Fazia o cumpridor da lei um transgressor da lei do Pai. Por esse motivo, o Messias não mandou apedrejar a adúltera lá. Você está entendendo? Vamos escutar o que o irmão está falando aqui. Olha aí.
todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é beber cachaça. O pecado é xingar a sogra não pode. Isso aí é. Esse cara é engraçado, Geraldo é engraçado. Porque o pecado, na concepção bíblica, na concepção do judeu, pecado é o quê? E se não tem lei, não tem pecado. Então, a verdade é que a lei ela ainda existe. A lei dos homens ainda existe. Eu não posso ser um transgressor da lei ou viver fora da lei, porque aí eu vou estar indo contra o que o mestre ensina. Eu sei que a lei não tem a lei dos homens, né? Ela não tem poder sobre a minha vida. Por quê? Porque a minha vida ela é eterna. A esperança que eu tenho é de vida eterna, não vida física. Sobre a minha vida física, sim. A lei dos homens ela tem poder. Se eu transgredir a lei dos homens, eu sou preso. Qualquer coisa, sei lá. Vamos botar uma transgressão aí, gato de energia, não pagar seus impostos, pensão alimentícia, tu vai preso. Tá entendendo? Tem poder, a lei tem poder sobre a minha vida. Não tem sobre a minha vida eterna, a minha vida espiritual. Tá entendendo? Eu acho que aí ele meio que ele vai dar o exemplo nesse vídeo. Quem é seguidor do Geraldo vai saber. Ele dá exemplo de você estar andando numa via, né, numa rodovia e ter a tantos quilômetros e depois tirar a placa. Não, aquilo ali é lei dos homens. A de Moisés é lei diabólica. Você tá entendendo? Faz o transgressor da lei do Pai. Eu espero que o vídeo tenha ficado claro, meus irmãos. Não é o irmão Geraldo, ele é até um cara que fala muita coisa boa, mas infelizmente ele não se posiciona quanto a esse tema, porque ele crê no que foi feito em Israel vinha da parte do Pai, e não vinha. Moisés ele foi enganado por um anjo. Moisés ele não foi um com o Pai, como está escrito em Gálatas. O mestre foi um com o Pai, tinha o mesmo espírito. Moisés não. Moisés agiu, ele cedeu a um anjo caído, e aí fica para outro dia, a gente fala mais, mas espero que sobre a lei tenha ficado claro. Ele não